Boa noite, irmãos. Boa noite novamente para os que eu não tinha dado boa noite ainda. Sejam bem-vindos. Irmãos, Pastor Rafael e Daimon já vinham fazendo exposições do livro de Mateus. Tiveram algumas pausas, né, por causa de algumas programações, mas a gente vai continuar, pelo menos nesse período que eu for pregar, eu vou continuar. Mas aí quando vier o Isânio e o Mateus também, não sei se alguém conhece o Mateus, acredito que sim, quando eles vierem pregar, e aí eles vão pregar em outras mensagens. Mas continuando, os irmãos já podem abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 27. Amém? Acharam? Eu estou me recuperando de uma gripe, então em alguns momentos eu vou olhar aqui para trás e tossir. Capítulo 9, verso 27 até o 31, amém? Vamos ficar de pé para fazer a leitura? A gente não fez a leitura de Salmos hoje, vamos fazer então a leitura do texto de hoje. Amém? Vou ler aqui. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e a gente possa entender o que Ele quer falar conosco. Deus, eu quero te agradecer por mais essa noite. Obrigado porque o Senhor, até aqui, Deus tem guardado a Tua palavra e tem mantido ela fiel, Pai. Que durante essa pregação eu possa expô-la, Deus, de forma fiel, o que de fato o Senhor falou aqui, através do Evangelho de Mateus, que a igreja possa ser abençoada assim como eu fui também, Pai. E que a gente possa colocar em prática as aplicações que venhamos tirar daqui hoje, Deus. Que nosso coração venha estar totalmente voltado para esse momento da mensagem e que distrações não venham nos tirar daqui, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém. Podem sentar. Irmãos, como eu tinha falado, o pastor Rafael ele vem fazendo exposições no livro de Mateus há um tempo já fazem alguns meses, e eu vou dar a continuidade, né? No domingo anterior, que foi pregado Mateus, que não foi do Ano Novo, o pastor Rafa falou sobre os versos do 20 até o 26. Desculpa, do 18 até o 26, que fala sobre a cura de alguns milagres. E desde o começo do livro, alguns milagres vêm acontecendo. Depois do Sermão da Montanha, vários milagres são narrados aqui no livro de Mateus e também nos outros evangelhos. Mas especificamente aqui no livro de Mateus, esse milagre de hoje só tem aqui no livro de Mateus, o milagre dos 2 cegos. Tem outro milagre de 2 cegos, mas é lá mais para frente, quando ele estava saindo de Jericó, é outro contexto ali. Esse aqui é a cura dos 2 cegos e depois de um mudo, que é o próximo domingo, só aqui o livro de Mateus que fala sobre isso. Só para não confundirem. Qual o contexto? O que aconteceu até agora, né? Aconteceu que depois que Jesus terminou o Sermão do Monte, ele curou várias pessoas, de várias formas, em vários contextos específicos. Se vocês forem aí no capítulo 8, verso 1, vai falar assim, é só voltar uma página. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo.
Mais para frente, ele cura o servo de um centurião, e aí ele fala que não viu em Israel nenhuma uma fé como aquela. Vocês se lembram o que é que o centurião falou? Ele chamou Jesus para ir lá? Ou ele... Foi o que ele falou? Alguém se lembra? O centurião falou que se Jesus mandasse uma palavra, ele só mandava um servo dele lá, e isso era o suficiente. E aí ele vai e fala, né, que Jesus fala que nunca viu uma fé igual a essa em toda Israel. Mais para frente, ele prova os que queriam segui-lo, ele acalma a tempestade e ele fala para os discípulos: cadê a fé de vocês, homens de pouca fé? Por que vocês têm pouca fé? Ele cura 2 endemoniados gadarenos. Alguém se lembra desse episódio? Ele cura 2 endemoniados gadarenos, lança os demônios nos porcos, os porcos caem no precipício, se jogam no precipício, e a cidade fica com raiva de Jesus e manda Jesus sair dali, porque ele tinha feito, digamos que um estrago nos porcos do pessoal. Ele também chama Mateus, ele cura a sogra de Pedro, ele faz a cura do filho do chefe da sinagoga, da filha do chefe da sinagoga, cura uma mulher enferma. Esse é outro contexto também interessante, que é uma mulher que só toca na orla de Jesus e ela é curada. Talvez é uma das poucas pessoas que não chegam para Jesus e falam o que querem, mas ela só faz algo esperando a cura e ela recebe a cura. A gente vai ver que todos os outros milagres, as pessoas chegavam e falavam: minha filha está morta, eu quero ver, eu quero andar. Aqui não, ela só toca e ela recebe a cura. É outro milagre também. No caso, a ressurreição também da filha do chefe da sinagoga. E aí chega na cura de 2 cegos, que é o que a gente vai falar hoje. Então, basicamente, o que aconteceu até agora: primeiro, Jesus faz um sermão muito grande em cima de uma montanha. Não necessariamente não conseguimos dizer propriamente onde foi o sermão da montanha. Tem alguns palpites. Mas o interessante é que no sermão da montanha, que foi o maior sermão que ele fez, digamos que o mais completo em si, não só os discípulos estavam presentes, mas de fato uma multidão. No começo fala que era só os discípulos, mas no final fala que uma multidão o seguiu quando ele acabou o sermão da montanha. Você pode ler depois aí o sermão da montanha, você vai aprender bastante coisa. E o interessante são coisas práticas. Então você não vai ficar meio perdido tentando entender o que é que Jesus queria falar no sermão da montanha. Ele vai falar sobre adultério, sobre suicídio, sobre raivas, bem-aventuranças. É de fato, digamos que uma lista do que o cristão deve olhar e falar assim: eu vivo dessa forma. Se você vive, de fato, você é um cristão. Por que Jesus estava fazendo todos esses milagres, né? Por que Jesus estava fazendo milagres aí? Ele andava, dava um passo, milagre. Ele mudava o lado do rio, do mar, fazia um milagre. Ele entrava numa casa, milagre. Ele saía, milagre. E a multidão indo atrás dele, pedindo milagre, ele fazia milagre. Porque ele queria mostrar que, de fato, ele era o Filho de Deus. Porque ele queria mostrar que ele tinha poder. Ele não queria se amostrar, ele queria mostrar que ele era o Filho de Deus. São coisas diferentes. Tanto que nesse milagre aqui em específico, ele vai fazer uma coisa, vai falar uma coisa que ele não fala em todos os outros. Só em um, e depois em outros ele vai falar. Que ele vai falar para os cegos não falarem para ninguém. Ele vai falar: tenham cuidado para que ninguém saiba disso. Se ele quisesse se amostrar com os milagres dele, ele falava: sai e fala para todo mundo. Porque aí quanto mais pessoas soubessem que ele estava fazendo milagre, mais o nome dele seria comentado ali na roda. E a gente vai também entender o porquê que ele falou isso, né? Enfim, chegando já na cura dos 2 cegos, a gente vai começar agora a destrinchar, como é falado aqui, o que de fato significa versículo por versículo. É um texto pequeno, mas é um texto que a gente consegue tirar várias aplicações. Se você estiver fazendo suas anotações e quiser anotar algumas coisas, são interessantes. A primeira é a estrutura do texto. Como que é dividido esse texto? Algo interessante é que aqui não é uma parábola, aqui não é uma profecia, é um fato. Mateus está falando de um fato que aconteceu. Um fato, a gente narra com cenas, com cada coisa acontecendo. Uma série, um filme, como é que ele é feito? Com cenas. Quando tem um corte,
vai para outra cena, é outra história que está sendo contada, com outros personagens. Aqui é da mesma forma. E aí começa assim, no verso 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenham compaixão de nós, filho de Davi. Esse é o verso 27. Saindo de onde? Saindo da casa do chefe da sinagoga. É o que a gente tinha visto no domingo retrasado. Ele estava dentro da casa do chefe da sinagoga, estava tendo um velório, a criança ressuscita. A criança não estava morta e Deus vai lá e cura ela. Então, esse é a primeira cena. Jesus sai da casa do chefe da sinagoga e tem 2 cegos gritando por ele. Eu imagino que é uma cena, digamos que, alarmante, assim. Vou dar um exemplo. Jadelso, tenta chamar minha atenção, de alguma forma. De qualquer forma, me chama aí, não sei, pode fazer qualquer sinal, só tenta me chamar. Ou ele fez assim e levantou a mão. E ele olhou para mim. Ele vê, ele consegue falar e ele levantou a mão. Só que agora imagina um cego, no caso 2 cegos. Jesus andando, uma multidão ao redor dele, porque para onde ele ia tinha multidão, e 2 cegos gritando por ele, falando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A outra história de 2 cegos, eles também falam isso. Lá no final, quando Jesus está saindo da cidade de Jericó, e o que é que a multidão fala? Manda os cegos se calar. Aqui não fala isso, mas possivelmente eu acredito que a multidão poderia estar falando isso também. Até porque, imagina, que todos nós aqui estamos buscando uma bênção. Naquele momento, cada um queria gritar mais alto que o outro, para Jesus escutar a sua voz. Por que a mulher do fluxo de sangue foi a única diferente? Porque ela não gritou, ela só chegou, tocou, e ela teve fé e foi curada. Os outros não, os outros tinham que chegar e aparecer e falar para Jesus: eu quero isso. Como é que o paralítico chega até Jesus? Os amigos deles colocam ele por cima do telhado. Como é que os cegos chegam? Fica gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eles são cegos. Então eu fico imaginando Jesus andando e eles, talvez, sei lá, apalpando as coisas para tentar ir, ou só pelo o som da multidão andando, eles iam e saíam gritando pelo nome de Jesus. Mas de alguma forma, eles conseguiram chegar até Jesus. Isso é interessante. E sobre essa primeira cena ainda, eles gritando por Jesus, algo interessante é o seguinte: falarmos que temos fé em Deus, mas não expressar isso em nossa oração é inválido, seja em coisas grandes ou pequenas. Eu vou explicar o porquê que isso tem a ver com eles falando isso. Na maioria das vezes, todos os dias, nós temos anseios, desejos, vontades, sonhos de fazer coisas, seja grandes ou pequenas. No momento agora, eu tenho sonhado, tenho ansiado pelo notebook. Eu quero muito notebook. Quando eu e a Sara se reúnem para falar sobre finanças, notebook. Quando eu vou orar, notebook. Nancy, mas tu pede coisa física para Deus? Claro que eu peço. É Deus que vai me dar. Eu não sei se Ele vai querer me dar, mas eu peço. Eu não vou pedir para alguém na rua: Senhor, se for da tua vontade, eu quero notebook. É errado pedir coisa física? Não, não é errado. Eu estava na casa da Débora esses dias, e aí o Levi viu, acho que um skate, um patinete, alguma coisa assim. Acho que foi um skate. E aí ele falou: mãe, eu quero um skate. Aí ela falou assim: peça para Deus, é Deus que dá o seu skate. Quem vai comprar o skate? A Débora e o Luan. Se for comprar, vai ser a Débora e o Luan. Mas o que é que o Levi tem que aprender? Que tudo que ele recebe, seja uma coisa material, seja uma coisa não material, tudo que ele perde também é Deus. Deus está no controle de tudo. Então, se eu quero uma bênção física ou não física, a salvação de um parente meu, ou uma promoção no emprego, uma vida de mais devoção a Deus, mais tempo lendo a Bíblia, mais vontade de vir à igreja, eu peço a quem? Para Deus. Não é teologia da prosperidade pedir coisas materiais para Deus. O importante é avaliarmos o nosso coração e entendermos por que estamos pedindo e o que estamos pedindo. Se no final das nossas orações for sempre eu peço isso, eu quero isso, aí tem algum problema. Mas não tem problema pedir coisas materiais. Eu tenho pedido um notebook e ele vai chegar em algum momento, eu acho.
E quando chegar, eu dou o testemunho aqui para os irmãos do notebook que chegou. Pode ser que alguém comprou para mim também, não sei. Mas, enfim. Os 2 cegos, eles expressaram isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabia o que é que eles queriam? Sabiam. Jesus sabe das coisas que a gente quer, Jesus sabe das coisas que a gente precisa. A vontade de Deus para a gente é boa, perfeita e agradável. Então, ele sabe o que é que a gente precisa. Só que Jesus era um ser relacional. Ele se relacionava com as pessoas. Então, ele queria olhar na cara da pessoa e escutar o que é que ela queria. Quando Jesus pergunta quem tocou, ele queria saber quem era a mulher que tinha tocado. A mulher só poderia sair de ter curado, mas Deus queria olhar para o rosto dela e ver quem era aquela pessoa. Ele foi lá curar a filha do chefe da sinagoga. Ele viu o rosto da sogra de Pedro. Ele viu os 2 endemoniados, que não eram mais endemoniados depois que ele o curou. Ele gosta que você fale o que você precisa. E aí, por que eu falei isso? Falarmos que temos fé em Deus, mas não expressarmos isso em nossa oração é inválido, seja em coisas grandes ou coisas pequenas. Não, eu acredito em Deus, Deus vai suprir. Só que na oração não tem você falando sobre isso. Ontem, o Samuel e a Priscila, o pastor Samuel e a Priscila, estavam voltando de uma viagem, passaram aqui em casa para ir para casa, e aí eles contando um testemunho de um pastor que eles conhecem, que queria muito ir para Gramado. O pastor queria muito ir para Gramado com a esposa dele, só que não tinha condição. Pastor, não tem condição, né? E aí ele orou, falou assim, vamos orar para que Deus, se for da vontade dele, a gente vá para Gramado, faça essa viagem. E ele queria ir para Gramado, específico. Aí ele orou, até que chegou uma irmã da igreja e falou assim, pastor, eu senti no coração, eu quero abençoar você com a viagem, só você e sua mulher, eles têm filhos, para Gramado, com tudo pago. E aí ele falou para a irmã, na hora, né, irmão, eu estava orando por isso. Deus poderia não dar a viagem para Gramado para ele? Poderia, está tudo bem. Mas ele expressou, na oração dele, a fé que ele tinha de ir para Gramado. Eu expresso na minha oração a fé que eu tenho de ver os meus amigos, os meus familiares convertidos a Deus. Eu expresso na minha oração a fé que eu tenho de ver a minha família constituída e toda servindo a Deus. Eu expresso na minha oração a fé que eu tenho em Deus de ver eu, e aí falo agora da gente, como um cristão maduro servindo na igreja. Não só vindo no domingo, sentando e vai embora. Isso é ter fé em Deus e expressar essa fé em oração. No caso desses 2 cegos, eles estavam presentes com Jesus. Então, eles gritaram, eles chamaram a atenção de Jesus. Não tem porquê, do nada, no meio do culto, você falar o que você quer. Aí todo mundo vai saber. Nem todo mundo precisa saber. Mas Jesus, ele quer saber. Ele está interessado. Ele também está interessado em o que você não quer. Isso é interessante também. A gente às vezes faz orações e deixa as orações meio abertas. E aí quando vem uma resposta, a gente, não, mas não era isso. Mas será que você orou de fato da forma certa? Eu quero... Eu e Sara agora possivelmente a gente vai ter que se mudar. Porque é a casa que a gente está lá, o rapaz quer vender e tudo mais. Se mudarmos, amém. Se não mudarmos, amém também. A gente tem orado, Senhor, a gente quer uma casa que seja espaçosa para a gente receber pessoas. A gente gosta de receber pessoas. Então a gente quer uma casa espaçosa. Se a gente orasse e pedir só uma casa, Deus podia mandar uma casa, do jeito que Ele quisesse. Mas a gente é específico no que a gente está pedindo, porque a gente quer receber pessoas, então precisa de uma casa grande. Da mesma forma, eu posso orar especificamente pela vida de familiares e pessoas que eu sei que precisam da salvação. A gente tem um costume de, quando vai orar, tenta generalizar as coisas, né? Eu oro pelos meus familiares, eu oro pelos meus amigos, eu oro pela minha igreja. Cite o nome das pessoas. Jesus vai ouvir, Deus vai ouvir o nome daquelas pessoas e vai se revelar a eles, se Ele quiser. Então, se a gente não expressar a nossa fé na nossa oração, a nossa fé ela é inválida. Essa é a primeira cena. A segunda cena é do 28 até o verso 30. E fala assim: quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm.
Quais eram os objetivos dos milagres de Jesus? Era justamente mostrar que ele era poderoso. Só que aqui, ele fala algo interessante. Ele faz uma pergunta, né? Vocês creem que eu posso fazer isso? E eles falam, sim, Senhor. Durante os milagres de Jesus, ele fala muito sobre fé. Filha, a tua fé te salvou. Eu nunca vi fé como essa em toda Israel. Porque era a fé, no final das contas, que movia as coisas. E quando eu digo que movia, não é que a sua fé em receber um melhor emprego vai mover o coração de Deus. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a fé em Jesus fazia milagres. A fé que as pessoas tinham em Jesus, olha o que é que Jesus fala. Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Então, a fé que eles tinham em Jesus fez com que Jesus fizesse um milagre na vida deles. Tirassem eles da escuridão que eles estavam e trouxessem eles para a luz. A gente vê isso no verso 8:10, que é sobre o centurião, no capítulo 8, verso 10. A gente vê isso no capítulo 8, verso 26, quando Jesus acalma a tempestade, ele fala, por que vocês têm pouca fé? E ele estava falando com os discípulos andavam toda hora com Jesus. Ele fala sobre a mulher do fluxo de sangue, ele fala que a fé dela salvou ela, no verso 22. Então, o ato de fé das pessoas mostrava para as multidões que Jesus era poderoso para curar. E algo interessante aqui sobre fé é que fé é diferente de tentativa. Vou tentar explicar. Tentativa. A mulher do fluxo de sangue, em outros evangelhos, fala que ela tinha tentado e gastado todo o seu dinheiro com os melhores médicos daquela época. Ela já não tinha mais dinheiro para gastar. Ela fez tentativas em vários procedimentos, em vários médicos, e nenhum dava jeito no problema dela. Só que um dia ela teve fé, e ela foi até Jesus, sabendo que se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. Então, isso é a diferença de fé e de tentativa. Tentativa, eu faço algo, mas aquilo para mim não é como a solução do meu problema. É como uma tentativa para a solução do meu problema. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um emprego e você ganha o suficiente para viver naquele emprego. Só que você é uma pessoa que se preocupa muito com as finanças da sua casa. E aí o que é que você faz? Você arruma um outro emprego que sobrecarrega a sua vida, mas que você fica mais confortável. O primeiro já era o suficiente, só que você acha que precisa de dois. Só que esse segundo, ele te afasta das programações da igreja. Ele te afasta da sua vida com Deus, do seu devocional. Você fica tentando controlar a sua vida financeira. Arranjando mais emprego, arranjando um bico, fazendo alguma coisa, se distanciando de Deus e controlando sua vida financeira. Isso é um exemplo, sua vida financeira. Agora, se você tiver fé, você vai trabalhar no seu emprego e talvez você tenha fé suficiente para chegar num dia da semana e falar, eu vou descansar, porque o Senhor é poderoso para trazer sustento para minha casa. Eu vou guardar um dia, porque eu sei que o Senhor é poderoso para trazer sustento para minha casa. Eu não preciso passar 7 dias da semana trabalhando, porque eu sei que não vem só de mim. Tem gente que trabalha 7 dias? Tem. Tem gente que é necessário trabalhar 7 dias? Tem. Mas se você tem a possibilidade de descansar, e isso é interessante, e é algo que eu tenho tentado aprender, quando eu descanso, eu estou falando para o Senhor, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti de saber que eu não sou capaz de prover tudo que é necessário. É o Senhor que dá a força, é o Senhor que traz sustento. Isso é a fé. Tentativa não. Tentativa é eu arranjar vários empregos até eu conseguir um valor absurdo, a mais do que eu preciso, mas aí eu vou estar tranquilo. Talvez morto por dentro, mas eu vou estar tranquilo, porque as tentativas que eu fiz foram válidas. Então essa é a diferença de tentativa para a fé. A fé que temos não vem de nós mesmos. Então, como eu falei, eles tinham a fé para ser curados da sua cegueira. Só que aquela fé não veio deles. Jadelson, tu pode abrir em Romanos capítulo 3, do 10 ao 12? A gente vai ver o que é que Paulo fala sobre a fé. E por que eu estou dizendo que a fé que a gente tem não vem da gente? Quando abrir, pode ler aí em voz alta. Romanos 3, do 10 até o 12.
Então, em Romanos 3, versos 10 até o 12, fala sobre que não há um justo sequer na face da terra, porque todos se desviaram de Deus. O que é a fé? A fé em Deus é o crer que Deus é poderoso. Isso é bom. Só que Paulo está falando que não há nenhum justo, que não há ninguém que busque a Deus. Logo, essa fé não vem da gente. Mas se não vem da gente, de onde é que ela vem? Aí a gente vai ler lá, Hebreus 12, 1 e 2. O Joab pode projetar Hebreus 12, do 1 e 2. Pronto, eu vou ler aqui. E Jadelson abre Romanos 10, 17. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Volta uma parte, Job. Aquela parte ali em cima. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Agora, Romanos 10, 17, Jadelson. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Cristo. Job também colocou aqui. Então, de onde que vem a fé? De onde que vem o desejo de você sair da sua casa e vir para a igreja? De onde que vem o desejo de você, na sua casa, abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus? De onde que vem o desejo de algum dia você levantou a mão ou expressou oralmente a vontade de entregar a sua vida a Cristo? Do próprio Deus. E algo interessante, e que eu quero que vocês prestem atenção nesse momento aqui, é sobre a doutrina da nossa igreja. A doutrina da nossa igreja acredita que nós não buscamos a Deus, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vem e nos busca e nos salva. Como Paulo acabou de falar, e eu li aqui com vocês em Romanos, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Por que é interessante no meio da pregação, talvez, dar uma pequena pausa para falar sobre a doutrina da igreja? Porque a doutrina da igreja é o que você está inserido. Por que eu não sou presbiteriano? Porque os presbiterianos batizam crianças. Eu não quero batizar meu filho. Por que eu não sou católico? Porque os católicos creem em coisas que eu não creio. Eles creem na Virgem Maria, que ela é imaculada. Eles creem que alguns santos conseguem ir até Deus e proclamar por você, né, e fazer orações por você. Eles acreditam que o Papa tem a voz suprema e que a palavra do Papa e a palavra de Deus é a mesma. Eu não sou católico por isso. Por que eu sou batista? Porque os batistas acreditam, e no caso, essa linha de raciocínio, que a gente não vai até Deus, mas que Deus vem até nós. A nossa igreja, o pastor Rafael, a maioria dos irmãos da igreja, e o que é pregado todo domingo, e se você prestar atenção, você já tem percebido, a nossa doutrina fala isso. Você não tem poder suficiente para ir até Deus. Porque Paulo acabou de falar, nós somos todos sujos. Não há um justo sequer. Então, uma coisa que talvez você ache interessante e grife aí na sua Bíblia ou no seu celular. Uma das doutrinas da nossa igreja é que nós não vamos até a Deus buscando salvação, mas Deus vem até nós e nos dá a salvação, por misericórdia dele. Se fosse por nós, nós nunca conseguiríamos essa salvação, porque nós somos impuros. No caso, éramos impuros. Agora, para a glória de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, a fé que aqueles cegos tinham e que fez com que Jesus curasse eles, veio do próprio Deus. Não foi da parte deles. Indo para o final dessa cena, Jesus adverte eles e fala assim: tenham cuidado, uma coisa antes. E os olhos deles se abriram, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Ora, mas se o propósito de Jesus era ser visto como um rei, como filho de Deus, e ele fazia milagres e sinais para apontar essa glória de Deus, por que então ele chega para o cego e fala: não deixe que ninguém saiba disso? Afinal, se eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, eu vou
nos dias de hoje, postar na rede social. Eu vou falar, ó, fala lá que eu sou fulano, fulano e ciclano. Não necessariamente para se amostrar, mas se eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que Jesus cura eles e fala, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso, e de forma severa. A Bíblia fala, né? Que Jesus advertiu eles severamente. Lá em Mateus 17, do 24 ao 27, tem um texto, já pode projetar aqui, que vai se encaixar um pouco com isso aqui. Por que Jesus fala para eles não falarem? Porque Jesus entendia que fazer as coisas certas, da forma certa, era o modo que a glória de Deus era revelada. Vou explicar o porquê disso. Jesus, ele era prudente no que ele fazia. Então, ele saía curando pessoas, mas ele era prudente, ou seja, ele era cauteloso. Ele sabia o contexto que ele estava inserido. O que aconteceu com Jesus quando ele expulsou os demônios e botou nos porcos, os porcos caíram no precipício? A cidade mandou eles embora. A cidade ficou com raiva de Jesus. O que aconteceu quando Jesus chamou Matias e chegaram os discípulos de João? Questionaram, por que os teus discípulos não jejuam? Ou seja, por onde Jesus passava, ele curava pessoas, mas tinham pessoas também que não gostavam muito das coisas que ele fazia. Tinham pessoas, e na próxima pregação a gente vai ver que falava até que Jesus curava em nome de demônios. Atribuía o que Jesus fazia a demônios. Então, ele era cauteloso. Ele tinha prudência no que ele fazia. No Mateus 17, 24 e 27 fala assim, quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu, claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse, logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. O que é que isso tem a ver com a prudência que eu estou falando que Jesus teve em mandar os cegos não falarem? Jesus era Deus. Ele poderia simplesmente falar, eu não vou pagar imposto porque eu sou Deus, eu estou andando para lá e para cá, eu nem estou aqui toda hora, por que eu tenho que pagar imposto para vocês? Mas ele era prudente, ele era cauteloso. Mas na frente ele fala, dai de César o que é de César. Ele sabia que se ele não pagasse imposto naquela hora, coisas bem maiores aconteceriam. E ele próprio fala, ele vai pagar imposto para não escandalizar. Mateus 8, verso 1 ao 4. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Outro momento que Jesus também demonstra a sua prudência. Ele chega para o leproso e fala, não conte isso para ninguém, mas vá e faça a oferta que Moisés ordenou, quando acontecesse o milagre. Prudência de Jesus era por 2 motivos. Primeiro, se todo mundo que Jesus curasse, fizesse um milagre, expulsasse demônios, saísse falando para todo mundo que Jesus fazia, era bem provável, e aconteceu, das pessoas se aproximarem de Jesus pelo simples fato de receber um milagre, ou receber um pão e um peixe, receber uma bênção. Só que a real missão de Jesus não era simplesmente matar a fome das pessoas, ou não era só curar um cego. A real missão de Jesus aqui na terra era redimir os nossos pecados. Essa era a grande missão dele. Então não adiantava o cego só sair enxergando. Não adiantava o paralítico só sair andando. O que de fato era importante era que no final das contas, aquela pessoa que tinha recebido uma cura física recebesse a cura espiritual. Então o primeiro motivo que faz Jesus ter prudência nas coisas que ele fazia era saber e deixar bem claro que o papel dele aqui na terra não era ser um curandeiro. Ele não era só uma pessoa que saía curando as pessoas aí. Ele, de fato, tinha uma missão bem maior do que isso.
E o segundo ponto também, ele era prudente para que a oposição daquela época não soubesse todos os passos que ele estava fazendo. A gente tem que se lembrar que Jesus, ele era humano. Jesus, ele teve vários momentos que ele foi tentado. Ele não cedeu. Mas por que ele não cedeu? Porque ele foi prudente. Por que Jesus não fez as coisas que Satanás pediu para ele fazer quando ele estava no final do seu jejum de 40 dias? Porque ele foi prudente o suficiente, ele entendia da palavra de Deus, ele entendia da sua missão, para saber que o que Satanás estava fazendo e falando eram mentiras. Jesus foi prudente o suficiente para pagar um imposto, que ele sabia que era um imposto abusivo. Ele foi prudente para mandar tanto o leproso quanto os 2 cegos não falarem sobre o milagre, porque ele sabia que se os cegos e o leproso falassem, aquilo ia inflamar e possivelmente ele ia ter que fugir da cidade de novo, porque iam vir mais pessoas para perseguir ele. E foi o que aconteceu. Mas isso era a prudência de Jesus. E isso faz muito sentido nas nossas vidas, porque a gente não deve só fazer a obra de Deus de forma abrupta e sem pensar, e vamos aí para a rua, e vamos entregar alimento, e vamos evangelizar. A obra de Deus, ela é feita de forma prudente. Uma aplicação que a gente já pode tirar é que a obra de Deus feita sem prudência não glorifica a Deus. Existem alguns casos de missionários que morreram indo para locais perigosos pela forma errada que eles chegaram lá. Alguns são discutíveis, outros não, mas existem missionários que foram evangelizar em locais que era o primeiro contato e chegaram armados, e chegaram de forma que não era a forma que deveria chegar para um povo que não conhecia nem o que era, digamos, homem branco, que é o que as pessoas falavam antigamente. Existem projetos missionários e igrejas que, querendo fazer a obra de Deus, elas enchem carros de cesta básicas e vão na rua e entregam e voltam e falam, fizemos a obra de Deus. Só que isso não é a obra de Deus. A obra de Deus é um trabalho completo. A obra de Deus é, de fato, eu trazer o alimento espiritual. Em nenhum momento você vai ver Jesus simplesmente entregando um alimento e saindo e falando, hoje está pago. Ele não vai falar isso. Eu me lembro que quando eu era mais novo, uma vez eu estava na igreja e aí ia ter culto de jovens, acho que tinha uns 13, 14 anos, estava tendo uma gincana, e aí quem trouxesse mais pessoas ganhava mais pontos. Então, a igreja estava vendo as pessoas como pontos para a gincana. E eu estava na gincana, estava lá na minha equipe, falei, vou trazer o máximo de pessoas. Aí fui evangelizando, né? Eu fui chamar as pessoas para ir para a igreja, para ganhar pontos para a minha equipe. E aí eu consegui, muita gente. Aí eu me lembro quando eu cheguei em casa, a gente foi dormir, estava eu e minha mãe. Aí eu falei, mãe, hoje eu fiz o máximo para a obra de Deus. Eu cheguei assim no auge. 13 anos, levei, sei lá, era mais de 10 pessoas, eu tenho certeza. E aí ela olhou para mim, ela não me bateu, mas ela olhou para mim e falou assim, nunca diga que você fez o máximo para a obra de Deus. O que você fez foi irrisório pelo que Jesus fez. E aí ela falou, e por que tu fez isso? Por que tu levou pessoas? Aí eu falei, porque eu queria ganhar ponto. Aí ela, tá vendo? Nem o propósito que tu fez foi o real propósito de levar uma pessoa para a igreja. E minha mãe, da Assembleia de Deus, do COC, nessa época não era, mas ela já tinha noção à frente do tempo que a gente vivia. Ou seja, fazer a obra de Deus por fazer a obra de Deus, de nada adianta. Deus se agradou das pessoas que estavam construindo o templo na época de Ageu, porque eles estavam construindo, tinha que construir? Não se agradou. Hoje a gente falou sobre isso na EBD. As pessoas estavam construindo o templo para Deus, mas elas estavam construindo porque tinha que construir. Estava todo mundo falando, Deus mandava profeta, e ficava falando, dizendo que ia acabar com tudo, se não construísse. Não vamos construir aqui. Mas não é assim que funcionam as coisas de Deus. Não é vir no domingo, porque senão eu vou receber uma ligação, ou alguém vai perguntar, por que seu irmão não veio? É vir porque a obra de Deus, ela no final das contas, e no começo das contas, ela é prazerosa. Ela é difícil. Não é fácil. Eu imagino, para um exemplo, o pastor Rafael, às vezes abdicar de coisas da família dele para estar aqui. Na assembleia que teve, a última assembleia, o filho dele estava graduando no jiu-jitsu.
Ele queria estar com o filho dele, vendo a graduação do Rael no jiu-jitsu, mas ele estava na Assembleia. E a Assembleia, vocês sabem, não é a coisa mais prazerosa do mundo. Passar 5 horas discutindo sobre burocracias. Mas ele estava aqui. Não é só ele que se doa pela igreja. Eu citei ele porque, de fato, é um exemplo que a gente vê na prática aqui. Mas eu acredito que todos os irmãos fazem sacrifício. Mas o ponto é esse. A obra de Deus, feita sem prudência, ela é inválida. Então, não acredite que você fazendo a obra de Deus do jeito que você acha que é fazer a obra de Deus, Deus está lá em cima batendo palmas. Porque possivelmente Ele não vai estar. A obra de Deus é algo pensado. A gente não tem ido mais à Esperança Garcia. Quem percebeu que a gente não tem ido mais à Esperança Garcia? Por que a gente não tem ido mais à Esperança Garcia? Porque a gente percebeu que a gente não conseguia plantar uma igreja lá. Você pode discordar, pode concordar, mas a gente não conseguia fazer o que de fato era o necessário para ir fazer lá. A gente tinha falado que ia alcançar o nosso bairro, a gente também não está alcançando o nosso bairro. Ou seja, a gente não está fazendo a obra de Deus de forma prudente. A nossa igreja já foi conhecida por ser muito missionária. A igreja de Lagoa de São Francisco é um exemplo. Não a igreja de Lagoa de São Francisco, mas a plantação da igreja de São Francisco. Toda a igreja ia para a Lagoa de São Francisco? Toda a igreja. Há um tempo atrás, toda a igreja saía para a Lagoa de São Francisco plantar aquela igreja. A igreja hoje está lá plantada. Hoje a gente está fazendo isso? Não está. E quando eu digo a gente, é porque eu estou num bolo aí também, para ser cobrado. E no dia que for para bater palma para Deus, a gente bate palma para Deus junto. Mas agora o momento é de entender. Estamos sendo prudentes na obra de Deus? Possivelmente não. Oremos por isso. E arregacemos as mangas também. Por último, depois que ele fala isso, tem outra cena, a terceira cena, no verso 31. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Ou seja, eles desobedeceram o que Jesus tinha falado. Jesus falou para eles não falarem, eles foram lá e falaram. Só que imagina a seguinte cena. Imagina que você chega para o seu filho, ou uma criança que você conhece, e fala assim, daqui a 3 dias eu vou te dar um presente. Daqui a 3 dias. Mas você não pode contar para ninguém. Nem para os seus colegas. E nem ficar me aperreando para saber o que é o presente. Você acha que ele vai, de fato, segurar 3 dias calado, sem nem perguntar pelo presente? Eu não faria isso. Eu me lembro que quando minha mãe prometia, eu ficava. Cadê? Cadê? Igual o burro do Shrek. Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Não comparei o burro com a criança, tá bom? Só para não sair um corte aí depois no YouTube. A questão é que eles acabaram de ser curados, eles eram cegos, eles não viam. Imagina, eles ouvirem isso de Jesus e eles falaram assim, cara, mas tu acabou de me curar. Eu quero que todo mundo saiba o que tu fez. Algo interessante a pensar é que a visão que Jesus tinha de tudo aquilo era diferente da visão dos homens cegos, que não eram mais cegos. Por quê? Jesus sabia que eles saírem falando para todo mundo ia acarretar em mais perseguição para ele. Ele sabia disso. Jesus sabia que em certo momento ele ia morrer, ia sofrer, mas ia ressuscitar. Ele sabia disso. Esses homens provavelmente não. Eles não eram talvez os mais conhecedores da lei, sabia toda a história que ia acontecer. Nem os discípulos de Jesus sabiam disso. Quando Jesus falava que ia morrer e ressuscitar, os discípulos ficavam se perguntando, mas por que ele vai fazer isso? O que significa que em 3 dias ele vai reconstruir o templo? Os discípulos, que eram os que andavam com ele. Ou seja, a perspectiva que Jesus tinha desse acontecimento aqui faz ele falar isso. Não falem para ninguém. Só que os cegos não. Os cegos talvez eram de nascença, não sei. Mas eles não enxergavam, eles queriam falar para todo mundo. É uma música boa que você escuta e quer falar para os seus amigos. É uma pizzaria nova que você foi e, cara, aquela pizzaria é muito boa. Ou é uma bênção muito grande, um filho que vai nascer, uma promoção no emprego, um familiar que se converteu. Você quer falar aquilo para todo mundo. Aqueles 2 homens, eles estavam pulando de alegria, como os outros também falavam. E eles foram e falaram, porque era o que eles queriam fazer, eles queriam que Jesus fosse conhecido. Não importa como será espalhada, se por um milagre, por uma pregação, uma ação, um post em uma rede social, um evangelismo, uma oração, a glória de Deus será conhecida por todos ao redor do mundo. Jesus,
não manda eles não falarem para a glória de Deus ficar só ali naquele momento. Ele fala porque ele sabia o que poderia acontecer. Mas a glória de Deus, ela não se fecha e fica mantida só para alguns. Ela vai ser vista. Pode ser que agora a gente só veja em partes. Mas em algum momento, todos vão ver a glória de Deus. Mesmo aqueles que não creem, vão ver a glória de Deus. O problema de ver a glória de Deus no juízo final é que a glória de Deus no juízo final ela não vai ser mais uma glória que vai salvar as pessoas. Vai ser uma glória que vai dividir o joio do trigo. Então, qual é a aplicação agora pensando nisso que eles fizeram? Eles desobedeceram Jesus no final das contas, porque Jesus disse para não falar, eles falaram. Mas qual é a aplicação? A gente precisa testemunhar dos milagres que Deus faz em nossas vidas. Todos os milagres. Qual o maior milagre que Deus fez em nossas vidas? E aí eu posso concordar com todos vocês que também vai ser o de vocês, a salvação. A salvação foi o maior milagre que Deus fez em nossas vidas. Um dia estávamos indo direto para o inferno e agora estamos indo direto para o céu, porque Deus fez um milagre. E não necessariamente você precisa ter tido uma vida absurdamente ruim. Imagina que você não consegue se salvar. Pense nisso. Você não consegue se salvar, como a gente leu lá em Romanos. Não há um justo sequer. Ninguém busca a vontade de Deus. Ninguém busca a Deus por conta própria. O fato de você ser tirado do caminho do inferno e começar a andar no caminho do céu é um milagre magnífico, absurdo de grande. E aí você pode se perguntar, tá, como que eu testemunho, então, esse milagre para as pessoas? Evangelizando elas, sendo um cristão genuíno. Isso é muito pesado, eu acho muito pesado, mas a maioria da gente faz isso. Eu faço isso às vezes, eu acredito que vocês devam ter feito em algum momento, espero que não façam mais. Mas a gente, de forma, às vezes, sem perceber, a gente tem o egocentrismo de saber a mensagem que salvou a nossa vida, de conhecer essa mensagem, olhar para uma pessoa do nosso lado e não compartilhar com ela isso. A gente estava conversando esses dias, eu e a Sara lá em casa, falando de uma amiga nossa, e a gente discordando de algumas coisas que ela pensava e tudo mais, e aí veio a pergunta, mas você já falou, no caso para mim, eu já falei para ela a verdade do Evangelho? Não. Mas se eu sei que ela está com o pensamento errado, se eu sei que ela está se encaminhando para ir para o inferno, por que eu não estou, então, alertando ela do que é que ela pode fazer e ir para o céu? A gente faz isso várias vezes. Vocês já evangelizaram todas as pessoas que vocês têm nos ciclos sociais? Eu não. Ou seja, com nossas atitudes a gente está mostrando isso. Eu conheço a verdade, eu conheço a palavra que mudou a minha vida, mas eu olho para uma pessoa que está do meu lado e eu não falo isso para ela. O que é que eu estou falando no final das contas? Pode ir lá para o inferno. É pesado, mas é a verdade. Se eu tenho a oportunidade de expressar o Evangelho, de testemunhar como esses homens saíram aqui fazendo isso, e eu não faço, eu estou limpando minhas mãos. E o mais pesado ainda é que, às vezes, um pai, um filho sendo negligente com um pai com um filho, uma mulher com o marido com a mulher, um amigo seu, que você vai com a ânsia para falar da pizzaria nova que abriu, mas para falar sobre Deus que mudou sua vida, você não fala. Isso eu acho muito pesado, eu fico pesaroso de falar isso, porque ao mesmo tempo que eu falo aqui, eu sinto isso, eu consigo lembrar de ocasiões que eu poderia ter falado. Paulo chega para Timóteo e fala, Timóteo, pregue em tempo e em fora de tempo. Paulo viveu quase na mesma época que Jesus, viveu mais depois da época que Jesus, só que ele tinha a noção de que Jesus voltaria a qualquer momento, naquela época, primeiro século. Então ele falava para Timóteo, que era o filho dele na fé, Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. E a gente perdeu esse senso de urgência, esse senso de que Jesus pode voltar e não vai ter nada que a gente fazer. O que é que o rico queria fazer quando ele estava lá no inferno? Avisar para os familiares deles lá, que estavam lá na terra, que de fato o inferno existia e ele não queria que os familiares fossem para lá. Mas já era tarde. Em algum momento vai ser tarde. A gente não vai poder mais fazer esse tipo de pregação. Irmãos, esse texto, ele é um texto curto, mas é um texto que mostra como a glória de Deus era manifesta no ministério de Jesus.
Se você fosse resumir e se lembrar de toda essa pregação, eu falaria essa frase aqui para vocês. A glória de Deus era manifesta no ministério de Jesus, com o passo que as pessoas professavam a fé em Jesus e Jesus agia com prudência. A glória de Deus, ela era manifesta no ministério de Jesus por duas coisas. Eram por várias coisas, mas nesse contexto aqui, porque as pessoas falavam que tinham fé em Jesus, então Jesus pergunta e eles respondem, e também porque Jesus era prudente, ele era cauteloso, ele sabia do poder que ele tinha, mas ele sabia também dos riscos que ele corria. Então, quando ele fazia uma coisa para Deus, ele fazia da maneira certa, no tempo certo, da forma certa. E com a urgência certa também. A gente não pode perder isso da nossa visão, assim, do nosso centro. Talvez a gente se perca em fazendo viagens missionárias ou vindo no domingo e colocando um cheque assim fui no domingo ou fui na EBD. Mas o grande motivo de estarmos aqui foi que um dia Jesus foi prudente e ele não estragou o plano que ele tinha para fazer aqui na terra. Por causa disso, Jesus morre numa cruz por nós e hoje a gente tem acesso livre a Deus, se crermos em Jesus. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade de fazer isso. Não existe outra forma de irmos até Deus, somente por Jesus. Então, se eu sei o caminho, o que eu tenho que fazer é olhar para o meu irmão do lado, para o meu familiar, para o meu amigo e falar isso para ele também. Porque se a gente sabe que o inferno existe, se a gente sabe que o céu existe, e uma pessoa não conhece o caminho da salvação, ela está indo para o inferno. É triste lembrarmos de familiares e de amigos que estão nesse caminho ou que já faleceram e não reconheceram Jesus como Salvador. Glória a Deus, porque hoje temos a palavra de Deus e temos nós como pessoas que estão aí no mundo, vivendo e podendo pregar. Então, que a gente não venha perder essa oportunidade de fazer isso. Então, só para finalizar, eu vou lembrar o que de fato a gente pode aplicar, né? Eu falei durante, mas vou falar agora também. O primeiro é que todos aqueles que querem uma bênção do Senhor expressam isso em oração, pois isso demonstra a fé que tem nele. Então, aquele primeiro ponto. Se eu creio no Senhor, se eu tenho fé em Deus, eu demonstro isso na minha oração. Eu não acho que Deus sabe de tudo e não falo mais sobre isso. A obra de Deus, feita sem prudência, não glorifica a Deus. Então, se eu quero fazer a obra de Deus, e todos somos chamados para fazer a obra de Deus, essa obra de Deus tem que ser feita de forma certa, na maneira certa, no tempo certo. E principalmente com as pessoas certas. A obra de Deus, a vida cristã, ela não é vivida em unidade, separado, na sua casa, só com a sua família. A obra de Deus, a vida cristã é isso aqui. A nossa igreja pode ser não a igreja perfeita, que todos estão sendo discipulados e todos estão indo na casa um dos outros, mas parte de nós começarmos essa vida de igreja simples, de irmos na casa um do outro, de orarmos juntos, de estarmos confessando o pecado um para o outro. Cabe a nós fazermos isso. A fé vem de Deus. Agora, a prática disso vai ser a nossa vida diariamente. E por último, precisamos testemunhar dos milagres que Deus faz em nossas vidas. Então, se eu recebi uma bênção de Deus, eu falo para as pessoas isso. E eu falo que a glória é de Deus. Seja essa bênção uma bênção pequena, e quando eu digo pequena, talvez pequena para as pessoas. Eu me lembro que a última vez que alguém veio aqui e deu um testemunho foi o Esaú e Ionara, que falaram do filho deles, né? Eles, antes disso, tinham tido problemas em outra gravidez e tiveram um filho e eles vieram contar o testemunho. A nossa igreja pode ter esse momento. Você pode vir aqui e falar o seu testemunho. Só avisa antes e vem. E a igreja vai ficar feliz com você. Se você recebeu um filho, se um parente seu se converteu, se você descobriu uma coisa nova na Bíblia, se você achava que era crente e não era, mas agora é, tudo isso é para a glória de Deus. E a gente vai ficar feliz em falar isso. Você pode ter certeza que eu e a Sara, quando a gente tiver um filho, a gente vai vir aqui e vai falar, porque eu sei que os irmãos vão ficar felizes com isso. Isso é testemunhar, e principalmente testemunhar para os que não conhecem a Deus, porque aí sim eles vão ter a oportunidade de ouvir a palavra de quem vive isso de forma verdadeira
e se entregar a Deus. Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus que a gente possa aplicar. Irmãos, todas essas pregações, elas estão no YouTube. Se você perdeu as pregações passadas e quer escutar, está lá no canal da igreja, que é Igreja Batista Espaço Vida? Igreja Batista Espaço Vida. Tá todas as pregações lá. Caso você queira ouvir, mandar para um amigo seu. Eu não estou falando especificamente dessa aqui, não. Estou falando das outras todas, né? Todas as pregações estão lá. Então, se você gosta de escutar durante a semana, né? Você pode ir lá no canal da igreja. Vamos orar, irmãos. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. A tua misericórdia, ela se renova nas nossas vidas. Que essa pregação, Pai, venha confrontar o nosso coração durante a semana. Que eu não venha me esquecer do que foi falado aqui, que os irmãos não venham se esquecer do que foi falado. Que a gente possa abrir, Deus, esse verso durante a semana, ler novamente e inculcar, Deus, isso no nosso coração, na nossa mente. Que a gente possa testemunhar, Pai, como esses cegos saíram falando sobre o que aconteceu com eles. Que a gente possa sair falando para as pessoas, Deus, o milagre que o Senhor fez em nossas vidas. Que a nossa igreja, Pai, possa ser uma igreja que glorifique o Teu nome em todas as áreas e de forma prudente, Pai. Que a gente não venha fazer de qualquer forma achando que isso glorifica a Deus. Mas que venhamos entender que coisas para Deus são feitas de forma que Deus se agrada. E a Tua Bíblia está aqui, Deus, para nos mostrar quais são os moldes certos, Deus, de fazer a Tua obra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez e vai fazer nas nossas vidas. É isso que eu te oro e te agradeço. Amém.